Olá pessoal, estamos de volta então aí com a segunda parte. Na parte 1 a gente terminou aqui a degradação dos esfingolipídios e agora a gente dá prosseguimento com os esteróis, continuando esse estudo dos lipídios estruturais de membrana da aula de lipídios. A aula foi dividida em parte 1 e essa aqui agora é a parte 2. Os esteróis são lipídios estruturais sintetizados a partir de subunidades de isopreno. Estão presentes nas membranas na maioria das células eucarióticas. A sua estrutura, tem aqui uma imagem, é um núcleo esteroide, e este núcleo é constituído por 4 anéis. Esses 3 primeiros anéis de 6 carbonos, e esse último aqui de 5 carbonos. Então tem letra A, B, C e D. O núcleo esteroide 16 carbono é quase planar e rígido, não permite rotação. E a partir desse núcleo aqui, a estrutura em comum dos esteroides, a gente vai ter aí várias formações. O colesterol é o principal esterol dos tecidos animais. É anfipático com um grupo cabeça polar, que é essa hidroxila aqui no terceiro carbono, e um corpo hidrocarbonato apolar. Hidrocarbonato apolar. Então o corpo vai ser esse aqui. Possui essa caldeia lateral alquila. O colesterol é importante regulador na fluidez da membrana. Aqui tem uma imagem de uma bicamada lipídica, onde os ácidos graxos estão aqui e os esteróis, o colesterol, está aqui também fazendo parte. Esses ácidos graxos, lembrar que a gente já estudou aí os glíceros fosfolipídios, os lipídios éter, que tem os plasmalogênios, tem os esfingolipídios também aqui. E a gente viu que tem um empacotamento dessas membranas, que quanto mais empacotado, mais rígido, mais sólido está. E quanto menos empacotado, mais desordenados, mais fluida ela está. Então o colesterol ele atua como um regulador da fluidez da membrana. Ao diminuir a mobilidade dos lipídios empacotados, então esses lipídios estão em constantes movimentos, este aqui pode vir para cá, pode vir para baixo, e se diminuir, eles não conseguirem mais essa mobilidade, o colesterol torna a bicamada lipídica mais permeável, aumentando a sua fluidez. Em situação contrária, está muito fluida, está desordenado, o colesterol vai dar uma enrijecida nessa fluidez, deixa a camada mais rígida. Então lembrar que o colesterol é importante regulador na fluidez, tanto para deixar mais fluida, como para deixar mais sólida. Aqui repete a constituição molecular dele. Bom, terminamos então o grupo de lipídios estruturais de membranas. Relembrar aí que a gente viu os fosfolipídios, que são os glicerofosfolipídios. A gente viu também plasmalogênio, lembrar daquela ligação éter, que não tem uma dupla ligação com o oxigênio. Falamos dos esfingolipídios. E a gente comentou na degradação que tem as enzimas importantes aí. A gente já viu a enzima fosfolipase A1 e fosfolipase A2. Essas enzimas, elas quebraram, separaram, clivaram o ácido graxo daquelas outras moléculas. Agora a gente vai falar de lipídios como sinalizadores. E os sinalizadores têm diversas classes. Essa primeira é o intracelular. Então, essa sinalização vai acontecer no interior da célula. E começar a falar do fosfatidilinositol e seus derivados fosforilados. Então, esse fosfatidilinositol atua como segundo mensageiro em vários níveis para regular a estrutura e o metabolismo celular. Então, lembrar sempre, é intracelular, o que ele faz? Vai atuar na estrutura e no metabolismo da célula. Fosfatidilinositol 4,5-bifosfato, eles estão na face interna da membrana e serve como reservatório de moléculas que são liberadas dentro da célula. Para isso, basta um sinal extracelular que vai ativar a fosfolipase C, a qual hidrolisa a ligação entre o glicerol e o fosfato,
no fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato. Então, a fosfolipase C, ela não cliva aqueles ácidos graxos, ela vai clivar o fosfato, a ligação do fosfato. E aqui tem a imagem, esta imagem eu já mostrei no slide anterior, então aqui tem o que? Um ácido graxo pela fosfolipase A1, outro ácido graxo, fosfolipase A2, e agora a fosfolipase C está aqui, separando o fosfato. E observe aqui que quando separa o fosfato, fica o quê? Um glicerol com 2 ácidos graxos, já estudamos. É mono, bi ou triglicerol, esta molécula? Exatamente, é um diacilglicerol, que são 2 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Então agora a gente está na fosfolipase C, dando atenção para ela, que está separando aqui um diacilglicerol, que ficou aqui, e deste outro lado, o X não dá para ver, mas nesse caso aqui é um inositol, então vai ficar um trifosfato inositol, que esse fosfato vai entrar no difosfato, então o que era 2 vai ganhar mais 1, vai ficar 3. E aí o produto que atua como mensageiro intracelular, a gente já viu no slide anterior, o diacilglicerol permanece associado à membrana, e o inositol, agora 1,4,5-trifosfato, que antigamente era inositol bifosfato, a sigla é IP3. Ele é solúvel em água, então ele vai para o interior da célula. Coloquei uma imagem aqui, e deste lado a gente tem o glicerol, os 2 ácidos graxos, e aqui o inositol bifosfato. E esse fosfato aqui. Então, inositol 4,5-bifosfato, então 4,5 está aqui. Depois que sofreu a ação de qual fosfolipase mesmo? Está aqui, vocês podem colar. Ativado pela proteína quinase C, e aí separou no diacilglicerol, que ficou na membrana, e esse com 3-fosfato vai ser o quê? Inositol 1,4,5-trifosfato, que vai para onde? Vai para o interior da célula fazer o quê? Cada uma tem uma função. O diacilglicerol, mesmo na membrana, vai ativar a proteína quinase. E esse aqui vai liberar cálcio do retículo endoplasmático. E a ação desses dois aí, a fosforilização da proteína quinase com esse aumento do cálcio, vai ter várias transformações na célula, na estrutura e metabolismo. Bom, os esfingolipídios de membrana também podem servir como fonte de mensageiro intracelular. Então a gente está estudando lipídios como sinalizadores intracelulares. No slide anterior a gente viu quem? Fosfatidil-inositol, e agora nesse slide esfingolipídios. Também pode servir como fonte de mensageiros intracelular. Tanto a ceramida quanto a esfingomielina são potentes reguladores das proteínas sinases. E a ceramida e os seus derivados estão envolvidos na regulação da divisão celular, diferenciação, migração e morte celular programada, que é conhecida como apoptose. Então, funções intracelulares a gente não pode esquecer de quem? Fosfatidil-inositol, lembrar da fosfolipase C, e dos esfingolipídios na função de quê? Morte celular, diferenciação e assim por diante. Mudamos agora para os lipídios como sinalizadores intercelulares. Então foram 2 para os intracelulares. Agora a gente vai ver os intercelulares, começando pelos eicosanoides. E os eicosanoides, eles têm sinais parácrinos. E esse parácrino a gente pode lembrar de próximo, o P de próximo, célula próxima. Então é intercelular, mas para células que estão longe ou células que estão próximas? São células próximas, então são parácrinos. Possui uma variedade de efeitos, como a inflamação, funções reprodutivas e outros processos na saúde e na doença. Existem 3 classes de eicosanoides. As prostaglandinas, antigamente eram produzidas pela próstata, e é o primeiro grupo aí. São responsáveis pela contração músculo liso, afetam o fluxo sanguíneo, o ciclo sono-vigília, e 3 produz febre e causam dor e inflamação.
Então, quando a gente quer impedir, quer aliviar a dor e inflamação, a gente tem que tomar remédios que são inibidores de prostaglandina. E a prostaglandina, ela está se originando dos eicosanoides. E os eicosanoides estão originando de onde? Então, a gente, quando estudar a molécula, a gente tem que ver lá dos seus precursores até o que ela causa. A gente vai ver no próximo slide isso aqui. Então, os leucotrienos são encontrados em leucócitos, leucotrienos, induz a contração muscular e induz a asma também. Tromboxanos agem na formação de coágulos. Então, são funções aí diferenciadas, mas, no resumo geral, processos, saúde e doença. Bom, então, derivados do ácido araquidônico. Esse ácido araquidônico, lá naquele slide que tem todos os ácidos, a gente pode contar que são 20 carbonos e 4 ligações. Ele está aqui, ó. E aí, em quais locais estão as ligações? Aqui ficou a letra D, mas é um delta, no 5, no 8. Então, contar, esse não conta. Conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, no 14. Então, são 4 ligações. Ácido araquidônico, ele está nesta molécula aqui e ele é clivado pela fosfolipase A2. Geralmente ele fica no segundo carbono do glicerol. O primeiro carbono tem um ácido graxo, então quem cliva esse primeiro carbono? Fosfolipase A1. Quem cliva o segundo carbono? Fosfolipase A2. Quem cliva o fosfato? Fosfolipase C. E se tiver uma outra clivagem aqui, vai ser fosfolipase D, deixando o fosfato aqui, pegando somente o inositol. Aqui no caso tem 2 fosfatos, então ainda ficaria uma molécula com 2 fosfatos. Bom, então aqui, depois que separou o ácido araquidônico, a gente tem ele aqui formando aqui as estruturas da prostaglandina, tromboxano, leucocitano. Então, esse ácido araquidônico é liberado do fosfatidil-inositol 1,4,5-trifosfato pela fosfolipase A2. Isso aqui é fácil, a gente já viu no slide anterior. E ele começa a se dobrar para formar os anéis. Por que ele se dobra? As ligações que tem curva, aqui é um insaturado com curva, está na formação cis. E aí consegue se dobrar e fazer aí essas formações. Os eicosanoides, isso aqui a gente já viu, está em todos os slides aí, os eicosanoides, quando a gente começou a estudar deles. Então, os eicosanoides, eu coloquei aqui uma imagem, fosfolipídios de membrana, e aí o exemplo, fosfatidil-inositol 1,4,5-trifosfato, a quebra pela fosfolipase C separando o ácido araquidônico, fosfolipase A2, porque o ácido araquidônico está localizado no carbono 2 do glicerol, aquilo que eu mostrei no slide anterior. Tanto aqui, carbono 1, ácido graxo 1, fosfolipase A1. Carbono 2, ácido graxo 2, fosfolipase A2. E aí o ácido araquidônico saiu, começa a se dobrar para formar prostaglandina, tromboxano. E a ciclooxigenase COX é o que vai permitir isso aqui, essa transformação. Então, os anti-inflamatórios não esteroidais, como aspirina e o ibuprofeno, bloqueiam a formação de prostaglandina e tromboxano, desse lado. É a COX, a partir do araquidonato, pela inibição da enzima ciclooxigenase COX, prostaglandina H2 sintase. Então, esta inibição aqui vai tirar aí os efeitos das dores. Bom, então a gente já passou aí a aula é um pouco grande, falei com vocês, né? Então são várias palavras aí que a gente tem que tomar cuidado, atenção. E todos os tópicos que eu coloquei aqui em cima, vocês prestando atenção durante o estudo, vai ficar mais fácil para estudar. Essa divisão veio no LENIC da 6ª edição, porque os anteriores não eram divididos dessa forma. Então eu vou voltar ao slide. A gente estava vendo os lipídios como sinalizadores intercelulares. Então, o primeiro estava lipídios como sinalizadores intracelulares.
Estudamos os que vão ter atuação dentro da célula. Aí passamos agora para este, que é sinalizadores intercelulares, os lipídios que vão atuar em células próximas. A gente falou do eicosanoide. E agora a gente está passando para os lipídios como sinalizadores entre os tecidos. Então, de um tecido para o outro, não precisa estar próximo. Então, vai utilizar agora a corrente sanguínea para os lipídios saírem de um local e chegar ao outro. Então, vai entrar em ação os hormônios esteroidais. Os hormônios são produzidos em vários locais. Então, são derivados oxidados dos esteróis. Tem aqui a imagem de vários deles. E o núcleo esterol, vocês observem lá, A, B, C, D, os 3 anéis de 6 carbono e o anel de 5. E eles que são a base para formar os hormônios esteroides. Então, eles não têm a cadeia alquila e ligado ao anel D. Então, o anel D, com aquela cadeia alquila, o colesterol que tem, são mais polares e circula pela corrente sanguínea por carreadores proteicos, de onde é produzido até os tecidos. Então, o exemplo tem cortisol, aldosterona pelo córtex da suprarrenal, testosterona pelo testículo, progesterona pelo ovário, e todos derivados do colesterol. Então, o que eu acabei de falar, o colesterol tem aquela cadeia alquila que não teve, e dos esteróis do esterol ficou o núcleo aqui para poder ter várias formações. São similares ao colesterol, a gente viu que são parecidos. Agora, uma coisa interessante que os colesterol, esses hormônios, tem somente no tecido animal. Então, em plantas e fungos são diferentes, estigmaterol e ecosterol. Então, as plantas não têm colesterol, não têm esteroides. As bactérias não conseguem sintetizar esteroides. Aqui 2 classes de remédios, então prednisona e prednisolona são fármacos esteroides com atividades anti-inflamatórias. Inibe a liberação do araquidonato. Então, araquidonato é o ácido araquidônico. Então, a gente já viu sobre ele aí no slide anterior. Inflamação, dor, processo, saúde e doença. Mudamos aqui para lipídios precursores de hormônios. Então, os hormônios a gente parou de estudar ali, fazem a sinalização entre os tecidos, e agora a gente vai ver algumas vitaminas que formam hormônios. São outros hormônios. Então, a gente viu ali praticamente os hormônios esteroides, agora outros hormônios. A vitamina A e D são vitaminas lipossolúveis, então são vitaminas de gorduras. A vitamina A, chamada de retinol, funciona como hormônio ou pigmento visual dos olhos. Ela não é sintetizada pelo organismo, deve ser obtida da dieta. E nós encontramos em óleo, fígado, ovos, leite integral e manteiga. O beta-caroteno é o pigmento que dá a cor alaranjada aos vegetais e o amarelo da pena de canários. Podem ser convertidos em vitamina A. Então, se a gente come muita cenoura, que tem aquele pigmento alaranjado, a gente pode converter em vitamina A, e essa vitamina é um retinol e vai funcionar como hormônio. Aí tem uma brincadeira do Pernalonga que ele fala assim: você já viu o coelho usar óculos? Porque ele só comia cenoura e aí os olhos ficaram bem abertos dele. Na clínica, uma deficiência leva à secura da pele, desenvolvimento, retardo e cegueira noturna. Então, a gente encontra aí essa vitamina A em vários locais. A vitamina D é uma vitamina que tem 2 tipos. Tem a vitamina D3 e a vitamina D2. A vitamina D3 é catalisada pela luz solar, colecalciferol, e não é ativada biologicamente, mas é convertida por enzimas do fígado e do rim em 1,25 dihidroxicolecalciferol. O nome tem que falar devagar, pausadamente, para poder sair corretamente. É o hormônio regulador do cálcio. Vitamina D2, ergocalciferol, é um produto comercial e adicionado ao leite e à manteiga. Uma deficiência leva ao raquitismo. E vários
processos para poder curar a falta de vitamina D é colocar a pessoa para tomar sol. E aí o sol vai trazer de volta o fortalecimento dos ossos. Então, as produtoras de hormônios das vitaminas, que a gente sabe que são 4 vitaminas lipossolúveis, a vitamina A e D são as precursoras, e agora K e E são outras ações. Então, como cofatores, a gente tem as vitaminas K e E e tem também as quinonas lipídicas. A vitamina K possui um anel aromático que, durante a formação da protrombina, ativa uma proteína do plasma sanguíneo essencial para a coagulação. Então, para a gente ter aí o sangue que possa coagular, não possa ficar fino, a gente tem que ter uma boa injeção, a gente tem que adquirir vitamina K na dieta para poder estar com a coagulação em dias. E essa vitamina K, a filoquinona K1 encontrada em folhas verdes, e a menaquinona, a K2, formada por bactérias no intestino. Então, a filoquinona a gente adquire com folhas verdes. Essa deficiência não é comum no homem, com exceção de um pequeno número de lactentes que sofrem de doença hemorrágica do recém-nascido. Então, quando tem muita hemorragia no recém-nascido, é uma falta de vitamina K e tem que ser administrada aí para poder resolver a situação. Vitamina E é o nome coletivo para um grupo de lipídios chamados tocoferóis, todos contendo um anel aromático substituído e uma longa cadeia lateral isoprenoide. Eles são antioxidantes biológicos, eliminam os radicais livres e são encontrados em ovos, óleos e germe de trigo. Uma clínica deficiência no homem é muito rara, o principal sintoma é a fragilidade dos eritrócitos. Então, esses antioxidantes aqui, eles fazem uma limpeza em nosso organismo. Então, a gente comendo ovo, a gente tem uma proteção boa. As quinonas lipídicas. Quinona ou biquinona, ainda como cofatores, é aquela coenzima Q, e aqui coloquei aqui uma parte da mitocôndria da cadeia transportadora de elétrica, que aparece a coenzima Q. Elas são formadas por lipídios. E aí são derivadas do isoprenoides, que é um lipídio também, de 5 carbonos, que funcionam como transportadores lipofílicos de elétrons, em reação de oxirredução que leva à síntese de ATP na mitocôndria. Ambas aceitam elétrons ou prótons. Então, a quinona é a coenzima Q. Toda vez que a gente falar da membrana transportadora de elétrons, a gente lembrar que lá também tem lipídios. Mudamos agora o tópico aqui para lipídios ligados a outras moléculas. Então, a gente sabe que os lipídios, eles podem ter ligações com outras moléculas. A gente já viu aqui durante a aula que os lipídios estão ligados a carboidratos, ao açúcar. E aí tem uma estrutura que é o responsável, dolicóis. Os dolicóis são alcoóis isoprenóides responsáveis pela ativação do açúcar nas ligações com proteínas ou com lipídios. Então a gente já conhece glicoproteínas, lá da aula de proteínas, glicolipídios, lá da aula da glicose, e os lipídios também dessa aula aí de lipídios. Esses compostos têm fortes interações hidrofóbicas com lipídios de membrana e ancorando na membrana os açúcares ligados onde participam de reações de transferência de açúcar. Então, toda vez que tiver uma ligação de lipídios com outra molécula, a gente vai lembrar sempre que os dolicóis estão proporcionando essa ligação. Então, o tópico aqui, quais são os lipídios que ativam a ligação, quais são as moléculas que ativam a ligação dos lipídios a outras moléculas. Então, os dolicóis têm essa função. Esse quadro aqui é só para mostrar que a gente estudou essas vitaminas A, D, E, K, que são as vitaminas lipossolúveis, solúveis em gorduras. Então, as vitaminas lipossolúveis são absorvidas quando há presença de lipídios, gordura.
bile e suco pancreático. Após a absorção no intestino, estas são armazenadas nos tecidos. E as vitaminas hidrossolúveis e demais são solúveis em água. São absorvidas no intestino e transportadas para os tecidos a serem utilizadas no organismo. Nosso estudo ficou somente nas solúveis em gorduras. São as vitaminas, 4 tipos de vitaminas. Algumas como precursora, A e D, e outras como o E como tocoferais, K como filoconina. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Então as vitaminas, o estudo começou aqui. Precursora de hormônios, falamos da A e da D, ainda continua a D, como cofatores, então K e E são cofatores. Bom, aí terminamos a parte mais complicada dos lipídios. Aqui, só para entender um pouquinho a separação e análise de lipídios, a gente já sabe que os lipídios eles não se dissolvem em água, então deve ser extraído em seguida fracionado pelo uso de solvente orgânico e de algumas técnicas não usuais na purificação de moléculas solúveis. A gente viu o que foi estudado anteriormente, as proteínas e os carboidratos, elas são solúveis e agora os lipídios são insolúveis. De modo geral, são separados por diferença de polaridade ou solubilidade dos componentes não polares. As ligações ésteres ou amidas podem ser hidrolisadas por tratamento com ácidos ou álcali, ou com enzimas hidrolíticas, as fosfolipases e a glicosidase. Falar um pouquinho da membrana plasmática. Tem uma imagem aqui. E a membrana plasmática, a gente viu os lipídios que estão nelas, aquelas classes de lipídio, glícero, fosfolipídio, plasma halogênio, esfingolipídio, esteróis, mas também tem várias outras moléculas. A mobilidade e permeabilidade individual de moléculas de proteína, lipídio, dentro da membrana levou ao desenvolvimento do modelo. Então as proteínas estão envolvidas aqui também. Uma aparência trilaminar, 1, 2, 3, em corte transversal microscópico. E aqui a fluidez, a passagem aqui de estruturas é alterada por 4 tópicos aqui. As disposições do ácido graxo insaturados, e aí vocês vão lembrar se essa disposição aqui está muito compactada, empacotada, está mais fluida, mais rígida. O colesterol, a gente já viu também, aumenta ou diminui essa fluidez. A temperatura alta, então locais que tem alta temperatura, ela fica mais fluida. E o colesterol entra aqui, deixando ela diminuindo essa fluidez. Quando está em temperatura baixa, o colesterol entra aqui, deixando ela mais fluida, porque ela está muito rígida. Falei das proteínas de membrana. De acordo com a simetria da superfície, as proteínas se diferenciam em ambos os lados. Então tem as proteínas integrais, aquelas intrínsecas firmemente, né? Associadas, removíveis apenas com agentes que interferem nas ligações hidrofóbicas, e aí tem detergente, solvente orgânico ou desnaturante. E as periféricas, as extrínsecas, associadas por meio de interações eletrostáticas e ponte de hidrogênio, com as proteínas integrais e com grupos cabeças polares dos lipídios de membrana. São removíveis pela quebra das interações. Então, ficar atento aqui, proteínas de membrana, que tem algumas integrais, aquelas que atravessam a membrana, deixa eu voltar, e tem aquelas periféricas extrínsecas. Então, tem algumas proteínas que estão na superfície, tem proteínas também na parte interna. Glicolipídios, colesterol, fosfolipídio, glicoproteína, as ligações covalentes dos lipídios nas proteínas. Algumas proteínas estão covalentemente ligadas a lipídio. Os lipídios fornecem uma âncora hidrofóbica, a qual se insere dentro da bicamada e mantém a proteína na superfície. Bom, a partir daqui a gente vai não responder. Vou deixar apenas as questões para vocês irem respondendo e farei uma aula de exercício
respondendo essas questões. Coloquei número 6 aqui para dar continuidade às anteriores. Então tem essa primeira aqui, que fala sobre propriedades física, cadeia e ordenança decrescente de acordo com o ponto de fusão. Então, ponto de fusão, eu creio que todos vão acertar. Lembrar fogo alto ou fogo baixo. E aí, dependendo de que vocês, se não entenderem aqui o nome, que não interessa muito, mas o que importa é aqui, lembrar quantidade de carbono e número de ligações. Então, observar quem tem mais carbono, quem tem mais ligação, quem é cis, quem é trans, e aí colocar na sequência do maior para o menor. Qual é o mais sólido de todos? Aí põe primeiro, o médio e o último. Então, porque o mais sólido vai ser maior que o outro e maior que o outro. A outra sobre funções do lipídio, relacionar a segunda de acordo com a primeira. Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 e tem aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Correlacionar essa com essa. Colesterol, prostaglandina, glicírio, fosfolipídio, triacil, fosfatidina, inositol. E aqui o primeiro fala o quê? Principal componente de membranas biológicas. Eu vou escolher um. Promotor de resposta inflamatória. Quanto mais sua presença, menor a fluidez. Seu derivado pode agir como mensageiro intracelulares. Então estudamos lá que tem alguns que são intracelulares, outros inter e outros de tecido a tecido. Membrana plasmática, a gente colocou algumas coisas aí. E o elemento estrutural básico da membrana é... Ficou meio esquisito aqui. Oscingolipídio, triglicerol. Bom, mas aí vocês vão tentando. O elemento estrutural, são lipídios, estruturas de membrana. Relacionar a segunda com a direita. A segunda, relacionar coluna 1 com a coluna 2. Triglicerídeos, os lipídios transportados na corrente sanguínea. Ácido graxo, incorreto afirmar. O esteárico apareceu o nome aqui, apareceu também ponto de fusão aqui também, novamente. Então, fácil, né? Composto A são lipídios estruturais de membrana. Então essa imagem aqui para vocês olharem aí as figuras e falar se o A são lipídios estruturais de membrana, se são moléculas, são o que eles são. Estrutura, lipídios. As figuras estão mostrando. Bom, então chegamos ao fim. Esta foi a segunda parte. Em breve colocarei a aula das enzimas, dos ácidos nucleicos, e aí pretendo fazer o exercício respondendo às questões dessas 3 aulas. Um abraço a todos e bons estudos.